Bom dia, meus alunos. Hoje a gente vai trabalhar mais um pouco de matemática, né? Porque essa semana, né, vai ser só matemática. Hoje nós estamos no segundo dia, né, assim, de aulas da semana, né? Então, hoje é 4, né, do mês de junho de 2020. A tia Antonieta até já escreveu aqui para ficar assim mais fácil para explicar para vocês, né? Porque eu acho que eu vou ter que dividir esse vídeo em 2 etapas, tá? Para não ficar muito extenso, ficar muito pesado, né? Para chegar para vocês, né? Para chegar tudo dentro da normalidade, tá bom? Ó, aqui tá falando que existe, né? Lá na Ásia, um monte que se chama Everest. Esse monte, ele tem uma altura imensa. Monte é uma montanha muito alta, né? Então tem aqueles que são os mais altos de cada país, tem um mais alto. Esse aqui é lá na Ásia, esse Everest. Então lá ele mede 8.848 metros. E aqui no Brasil nós temos o Pico da Neblina, que mede o mais alto aqui de Minas, do Brasil, né? Que mede 2.993 metros. Ele fica ali na divisa do Amazonas com a Venezuela. Então é o mais alto que nós temos aqui. Então, aí tá falando para a gente fazer o arredondamento desses números. Vocês estão vendo? Aqui tá quebrado. 848 a gente considera assim um número quebrado, né? Ó, 993, um número quebrado também. Arredondar é arredondar para o mais próximo, como nós estamos falando aqui em 1993, né? 848, ó, porque 2.993, 8.848. Então, a gente tem que caminhar para arredondar. Quando a gente faz arredondamento, não tem número quebrado, ele sempre vai terminar em zero. Então, aqui, como nós estamos falando em 1.000, esses números aqui vão ter que terminar em zero e provavelmente esse número de cá, o primeiro, vai mudar, né? Porque se eu tiver que colocar zero aqui, logicamente, ó, 2.993 é porque ele vai passar para 3.000. Tá arredondando, tá zerando o final dele, assim, não pode ter quebrado. Se aqui é 8.848 mil, então, logicamente, ele vai arredondar para o maior, para 9.000. Isso aqui vai virar tudo zero, mas aqui tem que crescer. Tem que ser o da frente, ó. Por exemplo, 2.993. Para zerar aqui, ficar os 3 zeros para falar 1.000, aqui vai ter que mudar para 3.000. Então, é isso que é arredondar para o mais próximo. Aqui é 8.848. Para aqui virar tudo zero, logicamente, esse aqui vai virar 9, né? Então, vai ficar 9.000. Entendeu direitinho? A tia Antonieta fez uma reta aqui para mostrar para vocês mais ou menos o que é arredondamento. Ó, a reta começou aqui no zero, que ela tanto é para cá como ela é para lá. Então, se esse aqui nós temos que arredondar ele para 9.000, quer dizer que a metade da reta está aqui é 4.500, que é a metade de 9.000. Então, 8.848, ó, esse 8.848 vai arredondar para o maior, vai arredondar para 9.000, tá? Agora, o nosso aqui, ó, que é do nosso pico, né, aqui da neblina, né, que é aqui no Brasil, ó, se ele vai ter que arredondar para 3.000, porque 2.993, o mais perto é 3.000, ó, arredondou. Ó, zerou aqui, mas aí ele teve que aumentar aqui, né, para ele arredondar, ele deixou de ser 2.000 e esses quebrados para ser 3.000 inteiro, tá bom? Então, por isso que a tia Antonieta tinha posto aqui, porque se a reta tá terminando aqui em 3.000, a metade da reta tá aqui, que é 1.500, né? E o começo dela tá aqui no zero. Então, ele foi arredondado de 2.993, ele cresceu, ele foi para 3.000. Zerou tudo aqui, mas aqui subiu para 3. A mesma coisa aqui, né? Esse de cima aqui, ó. Tá vendo? Ele deixou de ser quebrado, né? Aqui, ele teve que zerar tudo mas para aumentar, para ser 3.000. Tá bom? Ó, 3.000.
nosso da neblina, né? Ó, ficou certinho, ó. 2.993 arredondou para 3. E o mais alto, né, lá da Ásia, é 8.848 metros. Então, ele arredondou para 9. Ó, ele subiu. Para ele zerar no final, ficar zerado no final, ele teve que aumentar, deixar de ser 8 e ser 9. Entendeu? Isso aí quer zerar para o mais próximo. Se o número mais próximo também estiver do lado de cá, para o menor, a gente pode fazer também, não é só lá para frente não. A gente pode fazer para trás também, porque vai chegar uma hora que, vamos supor, 2.100 está mais perto do 2.000, né? Porque o 2.100, ó, se eu for colocar ele na reta, ó, 2.100, ele tá mais perto do 2.000, né? Do 2.000 aqui, ó, do que de outro número para lá da metade. Então a gente pode caminhar para a direita e pode caminhar para a esquerda também, entendeu? A gente vai zerar para o lado que está mais próximo, né? Assim, não é zerar, arredondar. Fazer ficar exato, não ter nada quebrado. Por exemplo, R$2,50. Ele está no meio de 5, mas ele está mais próximo de 3, não é? Então, ó, R$2,50, para eu arredondar ele, né? R$2,50, ele está no meio. Então, se for R$2,60, aí eu vou arredondar ele para 3. Se ele for R$2,05, eu vou arredondar ele para trás, né? Para os R$2. Então, a gente tem que olhar a posição que o número tá. Se você vai caminhar para frente, arredondar para frente, ou se você vai arredondar para trás. Isso aí, vocês vão aprendendo, né? A tia Antonieta não vai deixar de falar isso com vocês, porque isso é uma matéria, assim, que a gente tem que trabalhar muito, né? Não é assim só aquela pincelada. A tia Antonieta vai fazer outros exercícios com vocês, com tudo isso aí para vocês recordarem. Eu tô pensando assim, de depois, na hora que a gente for começar a matemática de novo, a tia Antonieta fazer assim, tipo de uma avaliação para vocês responderem, para ver se vocês vão lembrar de tudo isso, porque essas aulas à distância, né, a gente trabalha aquela matéria só naquele dia, não é igual quando a gente está na escola, amanhã eu posso recordar com vocês, né? Então, é desse jeito, é diferente essas aulas online, né? Então, aí presta bastante atenção. Depois perguntou se esse Monte Everest aqui foi arredondado para 9.000 metros e o nosso Pico da Neblina foi arredondado, né? 9.000 aqui, o Pico da Neblina, ele foi arredondado para 3. Tia Antonieta botou um 9 aqui, desculpa, tá? Ó, ele foi arredondado para 3. Então, aí tá perguntando qual que é a diferença, né? Que deu. A diferença é o quê? Esse aqui é 9.000, aquele lá é 3.000, então a diferença que deu desse pico mais alto com esse mais baixo, que é o nosso aqui do Brasil, vai ser a continha de menos, ó. Vai ser 9.000 menos 3.000, que é o nosso, ó. Aí a diferença, quando a gente fala diferença, vocês sabem que a continha é a subtração, é a conta de menos, né? Então, a gente vai tirar 3.000 de 9.000, ó, 0 menos 0 é 0, 0, 0. Eu tenho 3 para chegar em 9, ou 9, tira 3, vai ficar 6. Então, a diferença que tá aí é de 6.000 metros, né? Porque aqui a gente fala em metros, porque a gente tá falando em altura, né? Tá bom? Então, aí agora veio, depois desse do Pico da Neblina, que nós estamos aqui na página 30, ó, veio outras coisas para vocês arredondarem. Veio até em forma de dinheiro, a tia Antonieta falou para vocês no dinheiro, e veio ali exercício, né? Assim também, né? Com vírgula, né? Porque tem quebrado, porque o dinheiro, a gente, quando ele está inteiro, por exemplo, R$2.
A gente escreve ele assim, né? Mas às vezes ele pode vir R$2,05, ó. Ou ele pode vir R$2,90. Então esse aqui está mais próximo de R$3, ó. Não tá? Aqui ele está mais próximo de R$2, ó. Porque vai para trás. E aqui ele está exato, ó. Por quê? Porque está terminando em zero. Quer dizer que ele já está inteiro. Ele já está... Não precisa de arredondar, porque ele já é inteiro, ó, terminando em zero. Agora aqui, os 5 centavos, ó, tá mais perto do R$2, por isso que fica R$2. Fala assim, só 5 centavos, vou dar esse desconto pra você na hora de pagar, né? Então, zerou. Aí ficou R$2. Agora, R$2,90, ele tá mais perto do R$3, né? Do que de outro número, não é, ó? Se eu tenho R$2,90, falta só 10 centavos para eu chegar no 3, então eu arredondo para 3. Aí a gente fala, né? Fala assim, eu não tenho agora troco para te voltar 10 centavos, então vai ficar por 3 mesmo. Se a pessoa está pagando com R$3. Isso que é arredondar, é zerar aqui no final, entendeu? Então, se a gente fala em 1.000, a gente usou os 3 zeros, né? Ali na medida do monte, né, lá do Monte Everest, né, lá na Ásia, e no nosso pico da neblina aqui, aí estava falando em 1.000, então zeramos para 3 zeros, né? E agora arredondamos, né? Não é zeramos, arredondamos para o mais próximo. O mais próximo pode ser maior ou pode ser menor, depende do número que a gente apresentar, estiver mais perto daquele número. Por exemplo, se estiver mais perto do número menor, ele vai voltar, vai arredondar para trás. Se ele está maior, ele vai arredondar para frente, tá bom? Falou? Então, essas coisas a gente vai aprendendo assim ao longo do tempo, é uma coisa assim que a gente não pode ficar sem falar. Não tem jeito de ficar muito tempo sem falar. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar mais. Por exemplo, igual aqui, ó. Está à venda o carro que já rodou 81.746, ó. 81.000, né? 746 quilômetros. Esse carro já está rodado, já está bem usado. Então, ele, para arredondar ele, ó, se ele tem 81.746, logicamente, ele vai passar para 82, ó. Por quê? Porque 746 está mais perto de chegar em 82.000 do que voltar, né, para cá. 81.746, então esse aqui está mais próximo de zerar. Só que para ele zerar aqui, ele vai subir aqui, ele vai passar, em vez de ser 81, vai ficar 82. Tem que olhar tudo isso aí. Se fosse para menos, né, vamos supor, se fosse 82.000, 81, vamos botar o número que está lá em cima. Se fosse 81.200, aí ele ia arredondar para 81.000 só, né? Por quê? Porque aqui é 200, está mais próximo do 81 do que do 82. Tá vendo? Aí a gente tirava esse quebrado aqui, entendeu? Aí arredondava para trás. Aqui foi para frente porque o número é grande, está mais perto do 82.000. Mas aqui, 81.200, ele está mais perto do 81.000. Então, ele volta para 81.000. Então, a gente pode arredondar tanto para frente como para trás. Arredondar é fazer ficar exato, não ter número quebrado. É isso aí que é arredondar, tá? Aí depois, ó, na outra página que vocês têm para fazer, tá falando, sabe do quê? Dos números pares e ímpares. Então, o que acontece? Os números pares é assim, ele termina em 0, 2, 4,
6, 8, e aqui ia dar o 10, então não precisa de eu colocar aqui. Por quê? Porque já tem o 0, termina em 0. Então, por isso que eu não ponho 10. Eles terminam em 0, 2, 4, 6, 8. E o número ímpar, ele começa no 1. A gente fala número ímpar, é porque não fica assim, o par, a gente fala casal. Por exemplo, para dançar precisa de um casal. Para dançar precisa de par. Dançar sozinha, eu danço sozinha, o fulano dança sozinho, entendeu? Então a gente não dança de 2. Então quando é par, a gente conta de 2 em 2, mas assim, ó. 0, 2, 4, 6, 8. E quando é o ímpar, a gente conta assim, 1, é de 2 em 2, a mesma coisa, só que começa no 1. 1, 3, 5, 7 e o 9. Tem que terminar assim. Então, esses aqui são os ímpares, ó. Ímpar é de 1 em 1. Conta de 2 em 2, mas com os números 1, 3, 5, 7 e 9, ó. Esse aqui é o ímpar. Agora, o outro, a gente já conta de casal. Por quê? Ó, 0, 2, 4, 6, 8. Aqui é 1 e 3. Sempre vai sobrar 1 no ímpar. Por exemplo, fica um menino e uma menina e mais um menino. Então, é de 3. Agora, o de par não. O de par é de 2 em 2. É 1 mais 1. De 2 em 2 que conta. O outro conta de 3, ó. Então, se for para fazer par, fica um par aqui e sobra 1. O ímpar sempre sobra 1. Tá bom? Então, esses aqui são os pares, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, é só vocês prestarem atenção. Se o número que você olhar terminar em 0, 2, 4 e 6, você vai escrever na frente aí no livro. Você vai escrever que esse é par. Se aparecer terminando o número em 1, 3, 5, 7, 9, aí vocês vão saber que ele é ímpar, porque sempre está sobrando 1, não dá para fazer par com ele. Aqui é 1 sozinho, aqui é 3, mas aí vai ficar 2 juntos e 1 separado. Aqui é 5, vai ficar 2 juntos, ó, e 1 separado. Sempre está sobrando 1, tá vendo? O 7, por exemplo, ele vai ficar 2, 4, 6, mas vai sobrar 1. Então, isso é que é ser ímpar, entendeu? Agora, esses aqui não. Esse aqui, ó, vai ficar 2, aqui vai ficar 2 e 2, 4. Ó, 2 pares, entendeu? Aqui o 6 vai ficar 2, 4, 6. Ó, sempre vai ficar de 2 em 2. Né? A mesma coisa é o 8. 2, 4, 6, 8. Dá a impressão assim, que fica de pares, entendeu? Porque você está contando de 2 em 2, ó, mas fica certinho, ó. Agora esse aqui não, esse aqui, o ímpar sempre vai sobrar 1 sozinho, ó. 2, 3, sobrou sozinho. 2, 4, 5, sobrou 1. 2, 4, 6, mais 1, 7, ó, sobrou, tá vendo? Então, o 9, por exemplo, o 9 vai ficar 2, 4, 6, 8, vai sobrar 1 para dar 9. Então, é isso aí que é a diferença. Aí, depois, vem aqui para vocês, tia Antonieta vai apagar de novo, né? Porque o quadro é pequeno, então nós temos que fazer todo o possível para ficar uma aula, né, bem esclarecida. Aí depois eles vão trabalhar com vocês, tá perguntando para vocês o que é maior e o que é menor. Quando pergunta assim, é um sinalzinho que a gente usa. Se a gente usar ele assim, ele vai ser maior. Ele vai indicar que tá maior, alguma coisa tá maior. Se ele for o contrário, vai indicar que alguma coisa está menor. Por exemplo, o número 7 e o número 5. 7 é maior do que 5? Lógico que é. Então, eu vou usar esse sinal do maior. Ó. Se eu puser assim, o contrário, 5 e 7, o 5 é menor do que o 7, não é? Então, eu vou usar esse aqui, ó.
5 é menor do que 7. Por exemplo, 12 e 15. O 12 é maior ou menor do que o 15? Ele é menor, então eu vou usar esse. Tá vendo? Se eu colocar 30 e o 25, aí o 30 é maior do que o 25, então eu vou pôr o sinal virado para frente, tá bom? É só isso aí que vocês têm que prestar bastante atenção. Qualquer coisa pode perguntar também a tia Antonieta. Agora, aqui tá falando a medida da altura de jogador. Vocês sabem que a gente mede centímetros. Tem gente que mede centímetros e metros, né? Que a gente mede. Quando tá pequenininho, vamos supor, ele tem 30 centímetros, né? Porque 1 metro, ele tem 100 centímetros, ó. 1 metro, ele é igual a 100 centímetros, ó. É abreviado assim. Então, a criança ainda mede centímetro, mas a gente que é maior, eu, por exemplo, eu acho que eu meço 1,64 m. Então, quer dizer que eu meço assim, ó. 1,64 m. Entendeu? A gente escreve desse jeito. Ou então, né, 164 centímetros. Mas aqui eu já vou falar certinho 1 metro, porque 1 metro é 100 centímetros. Então, fica a vírgula 1 metro e 64 centímetros. Porque aqui, nesse 1 aqui, ele equivale a 100 centímetros. Entendeu? Aí a gente já pronuncia metro. Tá bom? Aí, a leitura dele, né, é 1 metro e 64 centímetros. Ou então 164 centímetros. Então, a gente já fala certinho, né? Por exemplo, o papai mede 170 centímetros. Então, quer dizer que ele mede 1 metro, que esse 1 metro aqui, ele equivale a 100 centímetros, né? Então, o papai mede 1 metro e, vamos supor, 60 centímetros. Perdão, centímetros, tá? Então, é fácil de fazer isso aí. É só transformar, né? E falar também se a pessoa é mais alta, se a pessoa é mais baixa, né? Você vai escrever a altura dos jogadores, ó. Quer dizer que tá falando só em centímetros, né? Então, mede 189 centímetros, outro mede 193 centímetros. Aí você vai colocar, vai escrever a medida e a altura dos jogadores em ordem crescente. Então, a ordem crescente, o que é? É começar, crescer. Começa do menor para o maior. Então, vamos ver os centímetros deles aqui. Ó, o mais alto vai ser o último, né? Porque nós vamos colocar na ordem crescente. A ordem crescente é a ordem que cresce. Então, nós vamos começar no menor pro maior, entendeu? Aí vocês vão ler direitinho, tá? E vai colocar na ordem crescente. Começa do menor pro maior. Por exemplo, aqui, o que tá menor aqui, ele está, ó, a medida da altura dos jogadores do time Cestinhas de Ouro é 196 centímetros, 208, 189, 193 e 202. Então, qual que é o menor deles? Dá pra gente ver que é o 189, ó. Os 189 centímetros, entendeu? Aí vai crescendo, né? Vai dando a sequência, né, do crescimento, ó. Se ele tem 189, o outro que vai vir vai ser o 193. Vocês vão olhando e colocando. 193 centímetros. Começa do menor, ó, começa do menor para o maior.
aqui chama-se ordem crescente, tá? Ordem crescente. Porque está crescendo, está aumentando. Agora, se pedir para pôr na ordem decrescente, logicamente você vai começar do maior para o menor, ó. 193, né? Centímetros. Depois que vem o 189 centímetros. Isso aqui, ó. Isso aqui chama-se ordem decrescente, tá? Porque tá descendo, tá diminuindo. Ordem decrescente, ó. Ordem decrescente, por quê? Tá diminuindo. Começa do maior pro menor. A decrescente decresce, né? Vai descendo. Agora, do maior, começa do menor pro maior, aí vai ser a ordem crescente. Eu começo no menor e vou aumentando. E vou aumentando. Entendeu? Então, é isso aí que vocês têm que fazer. Aí, depois, falou para vocês aqui qual o maior número par. Número par. Número par é aqueles que começam, que terminam com 0, 2, 4, 6 e 8. Qual que é o número... Qual é o maior número par de 5 algarismos diferentes, né? De 5 algarismos diferentes. O maior é o 98.764, tá? E qual que é o menor número com 5 algarismos diferentes? É o 10.235, tá bom? Então, vocês vão prestando bastante atenção, vai falar, tá tudo aqui no livro de vocês os números, né? Aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar para a tia Antonieta. Aí a tia Antonieta vai dividir essa aula em 2 etapas para o vídeo não ficar assim muito pesado, tá bom? Mas ela ainda vai dar mais uma explicação aqui de outra coisa para vocês e depois ela para a aula e começa o restante da outra. É para não ficar muito pesado o vídeo. Eles estão falando aqui, ó, para vocês, na número 6, que o Rafael, a Marina e o Paulo formaram grupos com as fichas que eles têm. As fichas que eles têm aqui é 507. Tem essa ficha. Tem a ficha, até vou pôr elas no quadradinho. Aí depois vem o 5 dentro de um quadradinho, é outra ficha. Depois vem 85. Depois do 85 vem o 54. Depois vem a outra ficha com 106. Isso aqui ficou tão grande, né? Vem a ficha de 106, depois vem 153. Vem a ficha 153. Depois vem 358. Ainda tem mais uma ainda. Aí vem 80. Quem que tá falando isso aqui? Tá falando que deu essas fichas aqui para os meninos, né? Que é o Rafael, a Marina e o Paulo. Então, ele está explicando aqui como que o Rafael separou essas fichas. Ele fez 2 grupos dessas fichas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quer dizer que ele fez 2 grupos aqui, ele fez de 4. O primeiro grupo que ele fez, ó, esse aqui é o primeiro grupo que ele fez, ele separou em 2 grupos, esse aqui é o segundo. O que ele fez? Ele botou o 106 aqui, ele pôs o 106, depois ele pôs o 54,
Depois ele colocou o 80 e colocou o 358. Ó. Aí depois no outro ele colocou assim, ó, 507. Aqui, ó, 106. Deixa a tia Antonieta já fazer o seguinte, já riscar. O 358, o 54 tá aqui, ó, né? E o 80 tá aqui. Então sobraram, né? Esses outros, eu vou pôr até de outra cor aqui. Deixa a tia Antonieta pegar um giz de outra cor. Aí aqui dentro desse outro aqui, então ele colocou o 507 que sobrou, né? Vamos olhar aqui, ó, 507. Ele colocou o 5. Ele colocou o 85. E ele colocou o 153. Como que ele arrumou esses grupos dele? O primeiro e o segundo, né? Eu acho que todo mundo já viu, pela que a gente já viu ali atrás, né? 54, 106, 80, 358. Ó, termina em quê? 0, 4, 6 e 8. Então, esse número aqui, a diferença que tem é que colocou num grupo só os números pares. Agora, ó, esse aqui termina com 5, ó, esse aqui é 5, esse aqui termina com 5, esse aqui termina com 3, esse aqui termina com 7. Então, esse aqui foi o grupo dos ímpares. Então, o que ele fez? Ele pegou os números que deram para ele nas fichas, né? Ó, deixa eu riscar para vocês verem a diferença. Então, ele pegou os números e separou. Mas ele separou em dois grupos, então aqui dá para ver que são números pares, ó, porque termina, ó, em 0, 4, 6, 8, né? Aqui termina em 3, já tem o 5, né, que é ímpar, termina em 3, termina em 5, termina em 7, tá bom? Então, quer dizer que o modo que ele organizou os grupos dele, ele usou os números pares e os números ímpares, né? Aí, depois vocês vão descobrir que forma que a Marina fez e que forma que o Paulo fez. Ó, o livro explicou para vocês.